A história de Abigail aconteceu em 1608 na Europa. Como toda moça daquele período histórico, ela também sonhava casar, ter filhos, ter seu próprio lar, seus próprios netos. O sonho dela já vinha pré-determinado por aquele contexto cultural. Ela estava satisfeita com seu destino e sonhava ansiosamente encontrar o seu príncipe encantado. Já imaginava como seriam seus filhos, já tinha até pensado seria um casal, um menino, uma menina. A menina, ela ia educar nos preceitos religiosos do catolicismo predominante daquele momento. O menino também, mas ela sonhava que ele fosse agricultor, porque ela se orgulhava muito do trabalho do pai dela. Pois bem, a jovem Abigail foi crescendo. No período pós-puberdade, ela começou a se interessar por alguns rapazes, mas ainda não era aquele esperado. Tinha vários sonhos com homens bonitos que ela imaginava das histórias de cavalaria, das lutas, das cruzadas, dos templários, que ela sempre escutava das amigas. E ela imaginava como seria o seu futuro esposo. Os pais dela, porém, tinham planos bem diferentes. Eles tinham 5 filhos. Abigail era mais jovem. E eles depositaram todas as expectativas na pequena filha. Os pais sonhavam ter um filho religioso. Tentaram com o mais velho, não deu certo no sacerdócio, e agora, com certeza, Abigail seria o motivo de grande orgulho para toda a família. Chegou o grande dia. Conversaram com ela. Ela chorou muito, porque não queria desobedecer os pais. Mas também teve a coragem de dizer: pai, mãe, eu quero casar com as minhas irmãs. Quero ter minha própria casa, meu próprio marido. Eu não quero uma vida religiosa. Os pais ficaram muito irritados, altearam a voz e disseram: você tem coragem de fazer isso conosco? De causar essa grande decepção, essa grande mágoa à sua mãe e a mim? E ela chorava copiosamente, pedia 1000 perdão, mas não conseguia dizer a eles que seria feliz sendo religiosa, porque estaria mentindo. Ela tinha outros planos para a sua vida. Os pais insistiram e chegou ao ponto de que impuseram: ou você aceita, ou você deixa de ser nossa filha. Dali até o dia que ela foi se integrar a uma ordem religiosa, foram dias de muito sofrimento para Abigail. Ela imaginava seus sonhos partindo como pássaros soltos numa gaiola aberta. Ela tinha pesadelos horríveis, sofrendo muito em meio aos monastérios, aos mosteiros e à vida do claustro que as religiosas no século XVII levavam com muito rigor. Infelizmente, passou rápido e chegou o dia. Os pais levaram ela até um local onde se aceitava as noviças. A Madre Superiora perguntou: minha filha, você está aqui por livre e espontânea vontade? Ela olhou para o pai, para a mãe e disse: sim, eu quero ser uma religiosa. É óbvio que Abigail não queria ser religiosa, mas não poderia desobedecer seus pais. Ah, não poderia. Seria uma mágoa muito grande neles. E assim foi. Ela faz voto de castidade e o celibato era um dos seus maiores sofrimentos. Era uma tortura grande. Naquele ambiente lhe ensinaram as passagens do Evangelho, o sermão de Cristo, a importância da vida moral, da vida correta, da boa conduta, da vida espiritual, de como fazer o bem ao próximo. Ela gostava de ajudar o próximo e das tarefas que toda semana ela saía com as freiras. Visitava os mais pobres, os doentes, os idosos, os desabrigados. Porém, a castidade era uma tortura, porque ela sempre sonhou
em casar e ter filhos. E agora não podia mais. Era um caminho sem volta. Naquele ambiente religioso, não lhe ensinaram como lidar com a sexualidade. Lhe ensinaram a ter vergonha do próprio corpo, ter vergonha do seu próprio ciclo menstrual. E ela sentia muitas dores nesse período do mês. Talvez somatização de um enorme superego que carregava de culpa algo que era tão comum no corpo feminino. A religião cobrindo seu corpo, cobrindo seus olhos de pecado, para onde ela olhasse, tudo era feio, imoral, indecente. Para vocês terem uma ideia, o tamanho da culpa sexual que Abigail carregou, certo dia ela cruzou com um rapaz, trocou olhares com ele e pronto. Foi a primeira e a última vez que ela viu. E esse rapaz, que ela o viu esporadicamente na missa, quando foi à noite, ela sonhou com ele. Ela acordou tão mal, ofegante, coração acelerado, suando, e ela foi correndo se confessar. E ela mesma se penitenciou. 1 semana de jejum. Naquela semana, Abigail ficou tão fraca que quase desencarnou por falta de comer. E também, como se não bastasse o jejum, que era uma verdadeira autotortura, ela também ficava chicoteando as próprias costas e as partes íntimas, querendo se livrar daquela imagem pecaminosa daquele rapaz em seus sonhos. Ela viveu até os 48 anos, quando adquiriu uma doença estranha e veio a óbito. A irmã, Abigail, que agora tinha o nome de Irmã Suitite Milion, o pseudônimo que ela adotou depois de entrar na ordem religiosa, ela desencarna e nunca realizou seu sonho. O tempo passou. A irmã foi para o plano espiritual. E lá ela desenvolveu um ojeriza à religião e ao pudor sexual. Na atual encarnação, em pleno século XX, em terras brasileiras, ela agora assume uma nova reencarnação. E aos 16 anos, ao receber um convite de um homem que oferecia 1000 promessas de realização de sonho, ela aceitou. Meus amigos, a freira Abigail, de outra encarnação, hoje, ela se tornou uma prostituta. Ela é uma garota de programa, uma profissional do sexo, e há mais de 15 anos, mais de uma década, ela exerce essa atividade clandestina. Os espíritos, analisando o caso dela, para se tornar um exemplo ilustrativo, e aqui não queremos justificar a prática da prostituição, apenas entender por que uma pessoa se torna uma garota de programa. Por que uma pessoa entra no caminho da prostituição? E os espíritos disseram o seguinte: o pudor dela, a culpa sexual de outra vida foi tamanho que é como se ela tivesse exagerado no lado da balança. E agora a balança vai exagerar do outro lado, para numa próxima encarnação depois dessa, aí sim ela conseguir equilibrar-se. O excesso de pudor religioso levou-a à prostituição. Se lá atrás ela foi castrada, reprimida sexualmente, deixou feridas e sequelas em sua libido, em sua energia psíquica, canalizada através da sexualidade. E ela reencarna, já com essas sequelas da castração religiosa e moral de sua época. E ela não soube lidar com a sexualidade novamente. Se no passado ela foi cheia de pudor, reprimida, obrigada pela família, agora ela vai lidar com a libido descontrolada, o desequilíbrio sexual. Muita energia psíquica acumulada de uma existência a outra, agora é como se fosse uma explosão de uma panela de pressão. E ela não soube lidar com tanta energia sexual
acumulada. Ainda hoje, os espíritos dizem que ela continua, realizando seus programas e sua atividade de prostituta. É preciso entender os caminhos que cada um toma. E nessa jornada de uma vida ou outra, qualquer excesso será compensado na outra. Por isso, a verdadeira religião é aquela que te ensina a lidar com o corpo, com a mente, com as emoções e com a sexualidade. Porque o próprio sexo pode ser uma ponte para a sua espiritualização, se for exercido com responsabilidade e com maturidade. Até a próxima.